Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. O nosso tema é ajudar. Nós já vimos o que é ajudar, nós já vimos o que a Bíblia ensina sobre ajudar. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre como posso ajudar ao meu próximo. Como eu posso ajudar alguém que está necessitado? Como eu posso estender a mão? Como eu posso socorrer? Como eu posso auxiliar? Isso tudo está em como posso ajudar ao meu próximo. É interessante que quando nós olhamos para as nossas atitudes, muitas das vezes nós ajudamos sem querer. E às vezes também ajudamos querendo, correndo atrás, buscando pessoas também para ajudar, e isto é maravilhoso, porque não existe nada melhor do que ajudar alguém que está passando por alguma necessidade, por alguma enfermidade ou qualquer outra situação. A primeira coisa que nós aprendemos com relação à palavra de Deus é que eu posso ajudar o meu próximo compartilhando o amor. Há muitas pessoas que estão ao nosso redor, que estão necessitadas de serem amadas, de viverem o amor, de serem respeitadas, de serem ouvidas. E nós precisamos fazer de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com amor, porque a palavra de Deus nos ensina isso, amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós podemos ajudar apenas vivenciando ou compartilhando o amor. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 13, verso 3, mostra isso para nós. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que adianta você distribuir bens para os pobres? Do que adianta você dar o seu corpo para ser queimado em sentido para mostrar que você está chamando a atenção para ajudar os necessitados, se você não faz isso com amor? Nós temos sim que ajudar aos pobres, aos necessitados, mas fazer com amor, com dedicação, com carinho, não por obrigação, não para fazer em troca de alguma coisa, ou fazer as boas obras para ser salvo. Não, não é desta forma. Nós temos que fazer com amor, para agradar ao Senhor, para promover toda a honra, toda a glória e todo o louvor que a Deus é devido. Nós fazemos isso com amor, ajudando, compartilhando o amor e com amor. Romanos capítulo 13, verso 8 a 10 diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então nós fazemos tudo com amor. E se nós temos que dever alguma coisa, que seja o amor, porque nós amamos uns aos outros. Assim como Deus nos amou, nós temos que amar uns aos outros, ajudando, socorrendo aos pobres, aos necessitados, mas fazendo isso com amor. Ou seja, pagando o mal com o bem. E nunca pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Porque quando nós fazemos o bem, nós praticamos o amor. E quando nós praticamos o amor, nós estamos copiando o exemplo de Deus, que nos amou de uma tal maneira. Uma segunda maneira pela qual nós podemos ajudar o nosso próximo é ajudando, suprindo as suas necessidades. Nós já falamos isso quando nós estudamos o que a Bíblia nos ensina. 1 Timóteo capítulo 5, verso 3 ao verso 8 diz:
Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, as que se entregam aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Olha, se alguém tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Paulo está escrevendo ao Timóteo para cumprir a lei. O que a lei fala a respeito dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros? Que nós temos que suprir as suas necessidades. Os dízimos e as ofertas que eram dadas aos levitas, que são dadas à igreja hoje, é para o amparo do órfão, da viúva e do estrangeiro, aquele que tem necessidade. E se nós praticamos a palavra de Deus, nós temos que ter cuidado com os nossos familiares, os da nossa própria casa e também aquele que é descrente. E se nós não estamos fazendo isso, nós somos pior do que o descrente. Porque aquele que supre as necessidades, não sendo cristão, que não crê em Cristo, está suprindo as necessidades daquele que tem, é melhor do que nós, que conhecemos a palavra de Deus e não cumprimos. Ou seja, não suprimos as necessidades daqueles que têm uma real necessidade. Seja viúva, seja órfão, ou seja qualquer outra pessoa. Nós precisamos ajudar suprindo as necessidades. Também ajudando com a nossa amizade sincera. Não aquela amizade que procura só os interesses. Enquanto ela for boa comigo, eu serei seu amigo, eu serei sua amiga. Mas no dia que ela falar não, ela é a pior pessoa do mundo. Não é desta forma. A verdadeira amizade é aquela que está presente em todo e qualquer momento. E isso fica bem claro. Em todo tempo ama um amigo e na angústia se faz irmão. Provérbios 17:17. O olhar do amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Provérbios 15:30. Então, o olhar amigo alegra o coração. Há muitas pessoas que estão despedaçadas, mas quando você é amigo verdadeiro, só de você olhar a pessoa se sente bem. Só de você dar um sorriso a pessoa se sente bem. Porque o olhar amigo alegra o coração, traz paz, traz alegria, traz conforto, traz consolo. E por último, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Não entres na casa de teu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Mais vale um amigo perto do que um parente longe. Um amigo se faz amigo em toda e qualquer necessidade. A verdadeira amizade, ela nunca morre. Ela pode estar distante, mas a verdadeira amizade está sempre presente, mesmo distante. Ajudando com as tarefas. Ou seja, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Esse ajudar com as tarefas é algo maravilhoso. O nosso ser brasileiro é algo interessante. Quando você vê alguém necessitado, você vai lá e ajuda. Quando você vê alguém precisando de alguma coisa, você vai lá e ajuda. Mas quando há alguma catástrofe e precisa de alguém ir lá ajudar, a pessoa vai lá e ajuda com amor, com dedicação. Quando alguém está construindo uma casa e precisa de uma demão e chama, olha, eu vou encher a laje esse final de semana, tem como você vai lá me ajudar? A pessoa vai com muita disposição e ajuda.
Se alguém precisa de arrumar uma casa, de limpar uma casa, porque está doente e não consegue, vai uma pessoa lá e ajuda. Então, nós podemos ajudar com tarefas. Me lembrei agora quando a minha esposa estava grávida do meu filho Israel. Ela teve ameaça de aborto, ela não podia fazer nada. E nós estávamos estudando lá no IBEL, em Patrocínio, 8 horas de viagem da minha cidade de Baipendi para lá. Não tinha como meus familiares ir lá nos ajudar, os familiares da minha esposa ir lá ajudar. E Deus levantou a esposa de um irmão que estudava com a gente, a Andréia, lá de Araçatuba. Ela ia lá, arrumava a casa, lavava a roupa, ajudava em tudo que ela podia. Então, sem cobrar um tostão, sem cobrar nada. E nós somos gratos até hoje, porque ela nos ajudou com as nossas tarefas. E isso é ajudar ao próximo. E nós podemos fazer da mesma forma. Gálatas 6, de 9 a 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Isso aqui é maravilhoso. Não cansemos de fazer o bem. Não cansemos de ajudar com as tarefas daqueles que estão necessitados. Façam o bem a todos. E assim vocês vão cumprir o mandamento de Deus de amar uns aos outros como a si mesmo. Aconselhando. Nós podemos ajudar aconselhando. Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo ele está dizendo que nós temos condições de ajudar as pessoas aconselhando, advertindo, ensinando. Então, a partir do momento que nós aconselhamos uma pessoa, você está advertindo, você está ensinando qual é o melhor caminho a ser andado, para que aquela pessoa se apresente diante de Cristo de uma maneira melhor, de uma maneira perfeita, buscando o arrependimento, buscando edificação, buscando transformação de vida, deixando do pecado para viver para a glória de Deus. Esta é a forma de ajudar aconselhando, advertindo e ensinando com sabedoria. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Olha para você ver. Instruí-vos, aconselhai-vos com toda a sabedoria, que vem de onde? Da palavra de Cristo. Nós estudamos a palavra de Cristo, aprendemos a palavra de Cristo para instruir e para aconselhar. E assim louvar a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em nosso coração. Como posso ajudar o meu próximo? Defendendo. João capítulo 8, do verso 4 ao verso 11. Levaram a mulher para ser apedrejada. Disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus ele defende aquela mulher. Aqueles homens, um por um, foi jogando a sua pedra no chão e indo embora. E quando Jesus levanta a cabeça, não vê ninguém a não ser aquela mulher. E ele pergunta: onde estão os teus acusadores? E ela diz: foram todos embora. E Jesus fala: nem eu te condeno, vai e não peques mais.
nós podemos defender as pessoas de acordo com a palavra de Deus, promovendo a palavra de Deus. João 8, 4, 11. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João 8, de 4 a 11. Queridos, como posso ajudar o meu próximo? Ajudando, compartilhando amor, ajudando, suprindo as necessidades, ajudando com a amizade sincera, ajudando com as tarefas, aconselhando e defendendo. E assim nós vamos promovendo a palavra de Deus por meio da ajuda. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoa-nos, ó Pai, a cada dia. E que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua força e da capacidade de promover e ajudar as pessoas em todas as situações. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos.